se ficar na reta, segura o chumbo grosso, só revoltado na pista. Uma pequena multidão se aglomera em frente a uma casa no bairro Iracema, em Campo Grande, que fica na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. É noite e o calor tá de rachar. As crianças gritam animadas e todos, incluindo também os adultos ali presentes, esperam ansiosamente a abertura dos portões. Aqui em Campo Grande, não passa alemão, os gorila tão na pista. Fogos de artifício estouram no ar, quase em uma batalha de som travada com o paredão. As potentes caixas de som de onde sai uma música de funk composta especialmente para a ocasião. Se peitar humano, Enfim, sobe uma fumaça anunciando a saída deles. As portas se abrem e lá, de dentro, marcham 14 foliões fantasiados de gorilas. para na nossa Para surpresa, assombro e fascinação de vizinhos e moradores da região. É sexta-feira, véspera do sábado de carnaval. E essa cena poderia ser mais uma no circuito de blocos e cotejos da cidade. Não fosse um detalhe. Além das máscaras de gorila e de um estandarte na mão, esses foliões levam na outra um adereço bem específico. Um bastão com uma bola dura na ponta. Com ela, batem firme no chão com força e barulho. Entre um golpe e outro deferido contra o solo, eles correm atrás das crianças, pousam para as fotos e recebem abraços. São praticamente celebridades por uma noite. Esses gorilas fazem parte de um grupo de bate-bolas, tradição do carnaval no subúrbio carioca. Quem cresceu em bairros das zonas norte ou oeste lembra direitinho da infância marcada por um misto de assombro e fascinação por esses personagens. Seja por encontros na rua com grupos como esse, seja por ter pai, tio, avô, que era ou ainda é bate-bola. E é uma coisa espetacular. Eu vou ser bem sincero, mas depois que a gente bota a máscara, tudo vira. A gente volta a ser criança novamente. A gente vê aquelas crianças gritando nosso nome. É uma coisa que eu vou te falar, hein? Quem nunca fez, tá perdendo essa sensação. Esse é o Leandro de Freitas Ribeiro. O Leandro e o sobrinho dele, o Rafael Ribeiro Menezes, são idealizadores do grupo de gorilas chamado Tropa do Guriloco. A estreia da tropa foi no Carnaval de 2023, com apenas 6 integrantes e um público bem tímido. Mas um vídeo daquele desfile inaugural acabou viralizando nas redes sociais e atraiu a curiosidade não só dos bairros vizinhos, mas de gente de todo o Brasil. Até quem nunca tinha ouvido falar em bate-bola. No ano seguinte, na segunda saída deles por Campo Grande, o grupo já tinha mais que o dobro de gorilas, além de um respeitável público de foliões ansiosos à espera. Todos, é claro, dançando o batidão do funk. Eu sou Adriana Couto, jornalista e apresentadora. E neste terceiro episódio do podcast 1000 Graus, a gente conta a história da Tropa do Guriloco, um dos coletivos que participam da mostra Panorama da Arte Brasileira, organizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. Uma tropa que junta uma tradição de carnaval com a potência do funk. Uma mistura quente, explosiva, de alta voltagem, de 1000 graus. 1000 Graus é uma série em 6 episódios semanais sobre as narrativas apresentadas na 38ª edição do Panorama da Arte Brasileira, mostra coletiva organizada pelo MAN e em cartaz no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, entre os dias 5 de outubro e 26 de janeiro de 2025. Eu volto já. Senta que lá vem história.
Nas primeiras décadas do século XX, em meio aos preparativos para o carnaval, os foliões iam até um matadouro de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, para escarafunchar as vísceras de bois ou porcos e pegar as bexigas deles. Com o órgão em mãos, enchiam a bexiga de ar e esperavam secar até ela ficar mais resistente. Com a bexiga já dura, fabricavam uma bola que era amarrada nas extremidades de cordas, porretes ou bastões. Grupos formados, em sua maioria por homens, curtiam os dias de folia fantasiados com máscaras de palhaços e roupas coloridas. Com as bexigas em punho, batiam no chão e em outras superfícies, assustando e fascinando quem passava. Logo ganharam o apelido de Clovis, um aportuguesamento da palavra clown, que significa palhaço em inglês. Para alguns pesquisadores, os bate-bolas teriam sido influenciados não só por personagens da tradição europeia, como os pierrots franceses, mas também por outras festividades trazidas por Portugal. Alguns exemplos são o intrudo, que deu origem ao carnaval tal como o conhecemos, ou a folia de reis, que no Brasil também é chamada de reisato. Nessa festa cristã que celebra os reis magos, alguns foliões também têm o costume de sair fantasiados de palhaços coloridos. Começava ali a brincadeira dos bate-bolas, uma tradição passada de pai para filho. É uma tradição extremamente encantadora quando a gente vai pensar também essa relação familiar, que são grupos, em sua maioria homens. Hoje em dia, na contemporaneidade, a gente vê essa configuração de gênero já mudando bastante. Muitas mulheres bate-bolas hoje fazem parte, compõem as turmas, mas nesse momento inicial era uma tradição majoritariamente masculina, passada de avô para pai, de pai para filho, e que de alguma forma tem essa correlação geracional também, que vai pensar diretamente a ligação com o território. Essa é a Stephanie Marçal, artista visual e mestranda na UFRJ. A Stephanie pesquisa as correlações entre as performances dos bate-bolas e os cultos de Egungun, que são os cultos aos ancestrais masculinos nas religiões de matrizes africanas. Então a gente vai ter essa brincadeira de entendê-los com chamá-los de Clovis, que eles mesmos se autonomeiam assim, mas também fazendo uma corruptela dessa tradução, né, de clown, palhaço em inglês, e de algum modo também pensando uma ironia, um deboche, uma brincadeira com aquilo que era conhecido como os pierrots, os palhaços, né, franceses, da tradição francesa. A ideia da Stephanie é tentar preencher lacunas que a história hegemônica deixa e enxergar a influência direta negro-africana na tradição do bate-bola. Pensando que a gente está falando de o bairro de Santa Cruz, a gente está falando da periferia do Rio de Janeiro, a gente está falando de homens negros diretamente. Criada no Morro do Borel, na zona norte do Rio, a Stephanie vive o carnaval desde o berço. Seus pais se conheceram na Marquês de Sapucaí, que é onde desfilam as escolas de samba tradicionais no Rio. O pai é diretor de bateria da Viradouro e a mãe toca na Unidos da Tijuca. Voltando aos bate-bolas, a Stephanie conta que o Rio tem atualmente mais de 1.000 grupos oficialmente catalogados. Mas eles nem sempre foram tão bem aceitos assim. Teve uma época, não faz muito tempo, em que os grupos eram chamados de arruaceiros e ligados a atos de criminalidade. Em 2008, rolou até uma tentativa de proibir a brincadeira. Um deputado estadual chegou a propor um projeto de lei para vetar a venda de máscaras usadas pelos Clovis. O texto do projeto de lei especificava: denomina-se bate-bola ou Clovis a fantasia cuja máscara cubra todo o rosto do usuário, não permitindo a sua identificação pelas autoridades ou demais pessoas. Mas a Assembleia do Rio de Janeiro considerou a ideia inconstitucional e o projeto não foi para frente.
Alguns anos depois, a prefeitura chegou até a declarar os grupos como patrimônio cultural carioca de natureza imaterial. Há alguns anos, tem até concurso de fantasias. E, tradicionalmente, também, algumas turmas que, com o tempo, passaram a ser multiplicadas, assim como as próprias gerações familiares, já tinham como premissa justamente alguns rituais e tradições em relação às fantasias. E as fantasias de bate-bolas foram que passaram ao longo das décadas a ser a grande marca das turmas, né? As bolas foram substituídas por bolas, enfim, com outros materiais sintéticos e tudo mais, mas as fantasias passaram a ganhar força, nome também, um corpo quase que outro, né? A possibilidade de ser outro nesse momento do carnaval e o ano inteiro, na verdade. Desde o início da história dos bate-bolas, muitas e novas versões das fantasias foram tomando as ruas. Tem bate-bolas que saem com sombrinhas, outros com balões, outros com gorilas. Nos bairros de Campo Grande, a ideia de usar fantasia de gorila tinha o objetivo de democratizar a brincadeira. Pessoas com menos recursos poderiam participar com trajes mais simples. E tem pelo menos uns 20 anos que essa moda pegou. Então, a questão do bate-bola, do Clóvis, aqui sempre teve essa tradição. Sempre teve. Porém, o gorila, que no caso é o macaco, ao qual a gente chama aqui, ele sempre foi um pouco mais, vamos dizer, humilde, entendeu? Ele sempre foi mais um pouco humilde, porque ele é feito de sacola. Mas o Leandro contou que uns 15 anos atrás, ele e um grupo de vizinhos tiveram a ideia de incrementar a fantasia. Os tempos de gorilas humildes ficaram no passado. O que as pessoas aqui do meu bairro, aonde fazia, eles não faziam de um jeito que a gente faz hoje. Fazia tudo de qualquer jeito e, não era valorizado igual é valorizado hoje. Entendeu? Por isso que as pessoas saíam mais de Clóvis, que no caso é o bate-bola que eles falam, entendeu? Aí de 2010 a gente começamos a unir as pessoas aqui do meu bairro, ao qual a gente falou, vamos fazer um gorila, mas vamos fazer um gorila mais chamativo. O Rafael, que é sobrinho do Leandro e também um dos bate-bolas da tropa do Guriloco, explicou que a fantasia de gorila é também um jeito de atrair mais crianças. E por que não dá uns sustos nos outros foliões. E fica assim também bem assustador, né? Porque o gorila, ele vem em contrapartida da rede periférica, né? E tal. Então, é uma diversão assim, as crianças saem correndo e tal. E a gente utiliza a bola também, que também a gente pega ali do Clóvis, para poder trazer também essa coisa de assustar e tal, e bater na bola e fazendo aquele barulho, para realmente as crianças saírem correndo e se divertir. Para não perder a tradição de dar sustos, o Leandro conta que foi essencial manter a bexiga do bate-bola batendo no chão, no meio-fio e em outras superfícies pelo caminho. Aqui uma curiosidade. Apesar de passarem a vida inteira vendo seus pais e familiares brincando de Clóvis, o Leandro e o Rafael só foram entrar para os grupos de bate-bola já adultos. Eu, quanto meu tio, né, a gente sempre foi criado na igreja, né, e tal, então a gente jamais poderia sair de bate-bola ou comemorar carnaval e tal, então a gente vai crescendo e percebendo, né, outras maneiras que a gente pode ser feliz, né, convivendo com outras culturas, outra diversidade e tal, sem não deixar de acreditar em Deus, né? Eu penso assim, eu sou católico hoje em dia e para mim nada mudou, entendeu? Eu consigo conviver, graças a Deus, acreditando em Deus, na minha fé em si e curtindo o carnaval.
Esse lado da fé e da espiritualidade que o Rafael comenta é um ponto importante quando a gente pensa a força do fenômeno do bate-bola hoje. E que a Stephanie pesquisa também, tentando entender o aspecto sagrado, quase divino, que a brincadeira desperta nos grupos durante a festa pagã. Para ela, há nos bate-bolas uma influência direta de cultos trazidos de diversas regiões africanas, ainda que de forma inconsciente. Essa influência se traduz no uso das máscaras, nas relações com as vestimentas e com a própria ancestralidade. Quando a gente veste, né, faz uso de um outro corpo, dá ao próprio corpo um empréstimo também a outros seres através dessa vestimenta. Então a gente faz esse uso dessa casa-roupa, né, que se torna sagrada para habitar a rua. Stephanie identificou que tanto no culto de Baba Egum quanto nas famílias tradicionais de bate-bolas havia uma espécie de transmissão entre as gerações, de um saber ancestral que se manifesta no movimento dos corpos. Corpos negros, corpos periféricos, seja no terreiro ou no carnaval. Eu estou pensando a partir de um lugar que também tem, pela via do amedrontamento e do encantamento, uma correlação direta com quem o cultua. Eu vou pensar desse modo a relação dos bate-bolas como também um modo de culto, um modo de tradição. É quase que sagrado fazer parte dessa turma. Existe uma correlação direta com tudo que se ganha, com tudo que vai se dispor para a construção, para a elaboração, para a costura de uma fantasia, para a concepção da ideia daquela turma o ano inteiro. Então, qual é a ideia da turma? Qual é a intenção dela na rua? Qual é o objetivo dela no carnaval? Qual é o funk? A produção das fantasias dos gorilas é mesmo um ritual sagrado. Tudo é envolto em muito mistério, extrema dedicação e um grande senso de coletividade. Para fazer uma só fantasia do guriloco, tem que usar milhares de sacolas plásticas já na cor da temática do ano. É no mínimo 15 mil sacolas. 15 mil sacolas, entendeu? E a gente faz uma esfuração que é ao redor do casaco e ao redor da calça. E cada furação dessa, a gente bota a quantidade de fita, entendeu? E é amarrado à mão mesmo, entendeu? No primeiro desfile, a cor foi o preto. E no seguinte, o amarelo. As sacolas coloridas são cortadas em fitas bem finas que são amarradas artesanalmente para dar o efeito do pelo do bicho. E a questão da máscara a gente faz o molde, a gente manda pro carnavalesco fazer o molde da forma que a gente quer, entendeu? Ela é batida no EVA branco. Ela é mandada pra gente no EVA branco só batida. Aqui a gente pinta, faz a pintura. Quando a tinta da máscara seca, eles aplicam uma luz no lugar dos olhos, dando um aspecto ainda mais impressionante ao personagem. Para finalizar, colam uma pelúcia preta ao redor da máscara para fazer o cabelo do bicho. O pulo do gato, ou melhor, do gorila, fica por conta do estandarte que carregam na mão. O Leandro e o Rafael chamam esse adereço de bastão. O bastão, eles contaram, é a sensação da festa. Ele é o que garante o clímax da saída dos gorilas, daquela cena descrita no começo desse episódio. Por isso, o adereço só é revelado ali mesmo, no lance. Então, a questão do bastão. O bastão é uma coisa que você não pode errar. Não pode ser divulgado, você não pode passar pro... Vamos falar que tem 30 pessoas na equipe. O máximo que pode saber de pessoas como está o bastão é no máximo 2 pessoas. No máximo 3, vamos dizer assim. Porque fica um passando pro outro, aí quando vai ver perto do carnaval, já tá todo mundo sabendo. A questão do bastão
é a carta coringa. Você tá me entendendo? A carta coringa é o bastão. Por quê? Aqui, em si, todo mundo praticamente sabe como é que vai ser o gorila. Porém, o bastão que é a carta surpresa, entendeu? O bastão é de acordo com o tema. Em 2024, o tema foi urso, apelido de um dos membros do Gurilocos que morreu em razão de um câncer, o Júnior. O bastão, em homenagem a ele, vinha com um ursinho pequeno com uma coroa de rei na cabeça e o céu pintado em cima. Na mão do bichinho, a foto do integrante que já não podia mais desfilar. E vou te falar, esse bastão aí mexeu com muitas pessoas, inclusive com o pai e com a mãe dele. Entendeu? Porque realmente o apelido dele era Urso, o bastão veio com o urso. Ele usava muita pedraria na camisa, veio com muita pedraria. Ele usava muito cordão de ouro, veio com o nome cordão de ouro também, com a letra J, que no caso seria o Júnior, entendeu? E essas coroas significa que ele é um rei pra gente, entendeu? Para o próximo ano, Leandro deu um spoiler. O tema será King Kong. O que vai no bastão? É quase um segredo de Estado. A uma altura dessas, quem não é do Rio de Janeiro já deve ter se questionado algumas vezes. Mas o que o funk tem a ver com o carnaval? Não era pra tá tocando uma marchinha, um samba enredo? É o caso, o carnaval, entendeu? Infelizmente aqui no Rio de Janeiro isso está acontecendo. As pessoas estão preferindo o funk do que a marchinha. Leandro sente falta das marchinhas, mas essa é uma realidade que se impõe. O funk, e principalmente o funk carioca, é quase soberano no carnaval. E fora dele também. Em um universo cultural que é pautado por métricas, sempre tem um MC figurando nas listas dos artistas mais ouvidos nos principais tocadores de música. O gênero só perde pro sertanejo. Então eu gosto muito de entender como que o funk ele é uma das armas, né, uma das ferramentas também para esses grupos estarem com mais força na rua, assim. Porque é o funk que se ouve o ano inteiro, né? É o funk que se ouve todos os dias. Então, é pelo funk que eu vou falar também. É pelo funk que eu vou fazer com que a minha voz seja ouvida no carnaval, que a gente brinque, com que a gente provoque as outras turmas, para que a gente pense também esse lugar da autoestima dessas comunidades, assim, periféricas, né? Por ter um caráter experimental, radical, inventivo, o funk é considerado por muitos especialistas um dos maiores fenômenos culturais brasileiros dos últimos tempos. Bom, a gente usa o termo funk de uma maneira muito genérica demais, né? Esse é o Thiagson, mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Eu me chamo Thiago, eu sou mais conhecido nas redes sociais como Thiagson. Sou formado em música clássica e faço doutorado em funk no departamento de música da USP e sou conhecido pelo trabalho de desconstruir os preconceitos tanto musicais quanto sociais. Mas por que o funk aparece estar em tudo, em todo lugar e quase ao mesmo tempo? O Thiagson explica que é um gênero de música perfeito para festa, pensado para, abre aspas, dar certo. Isso porque geralmente são músicas com batidas rápidas, festivas. Mas samba, axé, piseiro nordestino não são todos gêneros e ritmos igualmente rápidos e festivos? O que explica então o sucesso quase absoluto do funk? Agora, o funk é a música da contemporaneidade, né? A música que mais se faz nas favelas, as produções. Você falou da Zona Oeste do Rio, dos bairros periféricos, e daí eu lembrei que do tamborzão foi criado pelo DJ Luciano, da Zona Oeste. O MC Pose, do Rodo, é da Zona Oeste. Além disso, é a música que é a mais acessível para se compor. Basta uma letra na cabeça e um celular na mão. Sim, isso mesmo. O celular tá virando uma verdadeira plataforma de produção de música. E como quase todo mundo hoje em dia vive com o celular na mão... É como se todo mundo tivesse um violão, sabe? Na visão do Thiagson, o funk também é o gênero da experimentação e inovação por excelência. E
E a minha pesquisa é muito voltada para os funks de baile de rua, que a gente chama funk mandelão, ou funk putaria, funk de baile de favela, que é um tipo de produção muito mais rebelde e muito mais indomável. O tipo que não vai tocar no rádio, que não vai ser trilha da novela. Que não vai tocar nos lugares mainstream, ainda que o mainstream se alimente dessa produção nova que começa na favela, né? A favela é um lugar que as tendências nascem de vários aspectos, corte de cabelo, dança, gíria nova, várias coisas nesse sentido. Também por isso, o funk pode ser um forte instrumento de questionamento político. Existe um julgamento de que o funk, de que as manifestações hoje são despolitizadas. E o que eu quis mostrar é que tem muito conflito político e essa política da putaria, essa política rebelde da putaria, ela causa muito mais impacto, desperta muito mais reação, pânico moral, comoção moral. Ai meu Deus, o que eles estão cantando? Do que uma letra explicitamente política. Historicamente, diz o Thiagson, a música preta e periférica já passou por fases de profunda politização. Ele cita a obra dos Racionais MCs como um exemplo disso. O novo é fazer questionamentos políticos de uma outra forma. E a putaria traz muito isso, falando de drogas. E veja que se fala de droga, não se fala, por exemplo, de maconha. Fala de sexo desprotegido, fala de muitas coisas nas relações sexuais e, né, o que eu vejo é isso, né? Esse choque moral que causa em outras classes sociais, em grupos intelectualizados, classe média branca. Uma das confusões que o Thiagson costuma desfazer em seus vídeos nas redes sociais é em relação ao estigma causado pelas letras do funk de putaria. Ele explica que não é porque a criminalidade é cantada nas músicas que ela é necessariamente vivida nos bailes. Os bailes têm até um contexto muito conservador e para que haja encontros e ficadas, tem muito cuidado. Então tem essa questão. A prática, o mundo cotidiano continua se impondo. E eu costumo dizer também que letra de música não é um manual de comportamento ético. E aí muita gente problematiza, mas letra não pode incentivar certos comportamentos? Eu acho que pode sim, eu não digo que não. Mas a questão é a seguinte, vai incentivar quem já está fragilizado pela condição de vida material. Ele argumenta que o funk não tem nada a ver com a desigualdade social experimentada pelos moradores das comunidades. Ou seja, se trocar o funk pela música clássica nos bailes de favela, o contexto de precariedade vai continuar o mesmo. Com todo respeito à história, já está na hora da gente começar a detestar aquele funk chamado rap da felicidade. Se eu falar, mas eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Por que eu falo pra gente detestar essa música? Porque essa música já foi aceita, digerida, legitimada, até por quem odeia funk. Ele lembra que teve uma vez em que foi censurado quando foi dar uma palestra em uma universidade. Me pediram assim, qual música você quer colocar como exemplo? Aí eu falei, coloca aí Rose da Treta, uma MC lá do Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro, que canta putaria. Essa funkeira não dava pra tocar em sala de aula, era muito pesada, mandaram avisar. Mas isso serve também como uma autocrítica, até onde as pessoas aceitam o funk, como ele é, e o funk agora como um modelo de uma cultura periférica. Se fala muito, se levanta muito essa bandeira da cultura periférica, mas até onde as pessoas e as instituições aguentam. A ideia da estética do funk de usar o choque moral contra os valores vigentes que o Thiagson tá falando aqui lembra muito uma coisa que a Stephanie contou quando ela estava falando da pesquisa dela. Ela mencionou o conceito da poética do medo, uma estratégia usada tanto pelos bate-bolas quanto nos cultos ao Egum. Como eu penso que tanto as famílias de bate-bola, a partir das fantasias, quanto os ancestrais no culto de Baba Egum, de algum modo, tem, a partir do gesto e a partir da sua corporalidade, a via pela qual ela amedronta enquanto encanta.
Uma estratégia que também usa o medo como proteção da comunidade para que a tradição permaneça. E estabelece ainda uma espécie de poder nos territórios pelos quais vai circular de máscaras e vestimentas. No caso dos bate-bolas, quando eu vou pensar essa poética do medo, eu vou pensar como na circulação na cidade, corpos negros e periféricos, subalternizados e marginalizados, enfim, durante praticamente todo o período, todo o ano, tem no carnaval a oportunidade de tomar a rua como um lugar de poder e ter a rua como um lugar de vida e não só apenas de sobrevivência. Mas sem deixar a poesia e o encantamento de lado. Então, já que você vai me temer, mas você vai me admirar, mas você vai ver como eu sou lindo, mas você vai ver e você vai se encantar com as minhas vestes, você vai se encantar com aquilo que eu apresento, você vai ouvir o meu funk, você vai temer a minha bola, mas você também vai querer correr para me ver, para ver o que é isso, que som é esse, que medo é esse também desse desconhecido. Um dos aspectos do bate-bola que mais encanta a Stephanie é observar como os foliões levam a brincadeira de carnaval a sério. Para mim, é um outro modo de viver, é um outro modo de ser. E não apenas uma manifestação, assim, não apenas uma apresentação para o carnaval. Não é isso. Você ser bate-bola é ser bate-bola o ano inteiro. É você preparar o ano inteiro o seu corpo, o seu dinheiro, a sua organização financeira, a sua família para aquele momento, para aqueles momentos em que você vai sair com a sua turma, com o seu grupo, né? Enfim, com a sua tropa. Eu tô bolado, não quero saber de nada. Para na nossa frente, guri louco tá atacando rajada. Eu tô boladão, não vou repetir de novo. Aqui em Campo Grande, terremoto, tropa do guri louco. Tropa do guri louco. E eu vou deixando vocês por aqui com essa animação da tropa do guri louco. E te espero no próximo episódio de 1000 Graus, pra gente explorar o universo criativo e diverso de um coletivo que desafia as nossas concepções de arte, de gênero, de vida. Um grupo que arrebata o público e é um dos destaques do panorama deste ano. O coletivo Mexa. Até lá! 1000 Graus é um podcast original do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com patrocínio do Nubank e da EMS, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A direção e a produção executiva são da Trovão Mídia. Pelo MAN, a concepção é de Anne Tavares e dos curadores do 38º Panorama, Germano do Chá, Tiago de Paula Souza e Ariana Noala. A pesquisa e o roteiro são da Flávia Martim. Edição, mixagem e montagem de som por Pedro Vituri. Trilha sonora original por José Hesse. Eu sou Adriana Couto. Obrigada pela companhia. Até o próximo episódio.